Palestra com a doutora Diana Ostan Romanini. Um tema muito importante, de grande importância no nosso simpósio de hoje, que é a garantia legal de assistência jurídica a presidiários sem recursos financeiros e a realidade do sistema prisional. A doutora Diana é advogada da FUNAP, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, na assistência judiciária ao preso carente. Ela também é programadora neurolinguística e membro do Timeline Therapy. Vamos recebê-la com os nossos carinhos, com as nossas vibrações e os nossos aplausos. Membros da mesa diretora, meus irmãos, minhas irmãs. Eu vou começar com uma história. É a história de um príncipe que ficou órfão muito cedo. Ele era filho de um grande rei, um rei que governava muito bem. Porém, o rei morreu e seu filho, o príncipe, teve que assumir o governo. Só que ele era muito jovem ainda, não tinha experiência nenhuma. E o pai dele não teve tempo de lhe ensinar como que ele deveria governar. O príncipe assumiu, mas pela sua inexperiência, o seu povo começou a falir. Seu reinado a sucumbir. E ele olhava e via que ele estava perdendo completamente o seu povo, o seu governo. Então, disseram para esse príncipe: olha, tem um sábio que mora lá numa floresta, escondido, mas ele é um grande sábio. Busque esse sábio, que quem sabe ele lhe dá uma orientação de como governar, já que você não está conseguindo e não tem ninguém aqui com competência para estar te instruindo. Procure um sábio. Esse sábio, ele é fantástico. Procure. Assim fez o príncipe. Saiu à busca desse sábio. E foi, procurou na floresta. Até que depois de muito caminhar, ele encontrou esse sábio. Chegou para esse sábio, contou toda a sua situação, pediu para que lhe ajudasse a poder encaminhar bem o seu povo, o seu reinado. E o mestre lhe disse: vá para a floresta e fique durante 1 ano ouvindo os sons da natureza. 1 ano, mestre? 1 ano, mas é muita coisa, e o meu governo? Eu preciso voltar. Vá lá para a floresta e fique durante 1 ano. Bom, ele foi, mas foi muito irritado. Os primeiros 3 meses ele não conseguia prestar atenção em som nenhum, devido a toda a sua irritação. Passado 3 meses, ele falou: bom, já que eu estou aqui mesmo, deixa eu começar a prestar atenção nos sons. Passados 9 meses, ele voltou e foi procurar o sábio, que nessa altura ele já achava esse sábio muito excêntrico, mas ele precisava do auxílio, ele estava lá fazendo aquilo que lhe era pedido. O mestre lhe pergunta: o que você ouviu? Eu ouvi o rugido dos leões, ouvi o som da chuva, ouvi o canto dos pássaros. Volte lá para a floresta e escute os sons da natureza por mais 1 ano. Mas mestre, mais 1 ano? E meu povo já perdeu? Volte lá para a floresta. E lá foi o príncipe, mais 1 ano na floresta. Só que dessa vez, ele já não ficou perdendo aqueles 3 primeiros meses. Ele já falou: bom, já que eu estou aqui, deixa eu prestar atenção nos sons que eu não devo ter ouvido nesses 9 meses que eu prestei atenção. Ouviu, passou-se mais 1 ano.
ele voltou e foi falar com o mestre. E o mestre de novo com a mesma pergunta: o que você ouviu? Ah, mestre, eu ouvi o som da chuva, ouvi o bater das asas dos pássaros, ouvi o borbulhar dos peixes na água, ouvi os passinhos das formigas. Volte lá para a floresta e fique mais um ano. Mas, mestre, o que mais eu devo ouvir? Vá lá para a floresta e escute os sons. E lá foi o príncipe mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, ouvindo os sons da natureza. Ao cabo do 3º ano, ele volta e o mestre lhe faz a mesma pergunta: que sons você ouviu? Ah, mestre, dessa vez eu ouvi o som que está por detrás dos borbulhar dos peixes. Eu ouvi o som que está por detrás do canto dos pássaros. Eu ouvi o som que está por detrás dos passos das formigas. Nesse momento, o mestre lhe diz: agora eu não tenho que lhe dizer mais nada. Você pode voltar para o seu reinado e tenha certeza, você será um grande líder, você será um grande rei. Porque a partir de agora, você não vai se deixar levar pela aparência das coisas, como elas se apresentam, mas de agora em diante, você vai estar percebendo o que há por detrás daquilo que lhe apresentam, o que há por detrás daquilo que você vê, o que há por detrás daquilo que você ouve. E é exatamente isso que a gente pretende estar fazendo nessa palestra, nesses 30 minutos e durante todo esse simpósio. O que é que tem por detrás do crime? O que tem por detrás do criminoso? O que nós normalmente vemos e o que nós normalmente deixamos de ver? E para responder essa pergunta, nós vamos começar exatamente com o tema: a garantia legal de assistência jurídica a presidiários sem recursos financeiros e a realidade do sistema prisional. Existe essa garantia legal de assistência jurídica a presidiários? Todos os presidiários têm direito à assistência judiciária? Sim. E é garantida pela lei e pela Constituição Federal. Não há, e ninguém será condenado, preso, sem uma defesa. Isso em fase de instrução. Aliás, uma questão que se coloca muito, parece que ontem até estava na mídia, a questão de advogado que atua no crime. Ah, tem advogado que atua no crime, advogado que não atua no crime. Por que o advogado atua no crime? Né? Até se colocou na questão de advogados melhores ou piores por atuarem ou não no crime. Qual que é a função do advogado criminalista? Em primeiro lugar, impedir que algum inocente vá para a cadeia, vá preso. Essa é a função do advogado criminalista quando atua em sede de instrução do processo. Há presidiários, a Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso, em convênio com a Procuradoria do Estado, atendem a toda a população do Estado de São Paulo. Nos outros estados, se a Procuradoria do Estado não atender ou a Defensoria Pública não atender, sempre será nomeado um advogado dativo para estar atendendo os presos. Isso, como já disse, é garantia em lei. Bom, e qual é a função, então, do advogado que atua quando o preso já está condenado? Que a primeira fase
Quando o advogado está atuando, é para provar a sua inocência ou impedir que ele seja apenado com uma pena maior do que a do crime que ele cometeu. Agora, em sede de execução penal, ele já está condenado. Em tese, a pena estaria correta, ou pelo menos dentro da lei. Qual que é a função dos advogados? O advogado em sede de execução penal, em primeiro lugar, ele é a ponte que leva o preso à liberdade. Como ponte, ele é também o exemplo para o preso de um comportamento provavelmente diferente daquele que ele normalmente costuma ver. E qual que é a sua função jurídica? O que o advogado faz? Como muito bem lembrou o doutor Lírio, ele vai estar pedindo os benefícios que a lei de execução penal confere. Quais são? Progressão de regime é um deles. O doutor Lírio falou regime semiaberto, progredir de regime. O preso em crimes comuns, ele é condenado. Com 1/6 da pena, ele pode pedir a progressão, ou seja, sair do regime fechado e ir para o regime semiaberto. Agora é importante lembrar, porque a mídia faz uma confusão tão grande com isso, porque a mídia já coloca assim: preso foi condenado a 6 anos, mas com 1 ano ele já está no semiaberto. Gente, não é assim que funciona. 6 anos, digamos que seja a pena, com 1 ano de pena, ele já pode estar pedindo para progredir de regime, ou seja, para sair do regime fechado e ir para o regime semiaberto. Agora, o fato dele poder pedir não quer dizer que ele vai ganhar, até porque ele tem um monte de requisitos a serem cumpridos. Um deles é o bom comportamento, que o doutor Lírio já colocou aqui, o tal quanto que é difícil para o preso de ter um bom comportamento no presídio. Parece que é fácil ter bom comportamento, mas não. Como também de ser apreciado, ele vai passar por um exame criminológico, onde ele vai ser avaliado por um psicólogo, por um psiquiatra, por um assistente social. Então, é feito um exame para verificar se ele está ou não em condições de mudar de regime. Porque no regime semiaberto, que é um regime mais brando, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, eles podem sair do presídio, irem para casa, depois eles voltam para o presídio. Requer uma confiança maior. E vocês pensam que isso não acontece? Acontece sim. Tem muito preso que sai, vai para casa no Dia das Mães, volta para o presídio porque ele quer acabar de cumprir a sua pena e ficar livre. E uma outra questão que se coloca também, e o Durval, ele colocou na sua primeira palestra, dizendo assim: olha, tem alguns casos que se ele se reabilitar, digamos, se ele se reabilitar e voltar, tudo bem, mas se ele passou 30 anos preso e não se reabilitou, ele vai estar ainda respondendo no plano astral. Mas e o inverso? Ele ganhou 6 anos de pena, e se ele já se reabilitou em 1 ano? Quem que sabe exatamente qual que é o tempo que o ser humano leva para estar repensando as suas atitudes e mudando de posição? Então, ao cabo de 1 ano, que para alguns fala, mas só 1 ano, ao cabo de 1 ano difícil dentro de um presídio, porque tenham certeza, quem está preso nunca sabe se vai acordar no dia seguinte. A cada dia é uma grande incógnita como ele vai começar e de que jeito ele terminará. A gente não precisa lembrar de episódios muito tristes que a gente já assistiu no passado e que a gente assiste todos os dias. Então, 1 ano num presídio, não pense que é algo assim: olha, ficou 1 ano lá na colônia de férias, não fazia nada, casa, comida. Não é bem assim. É difícil. E se ele está apto a estar mudando de vida?
Essa é a finalidade da progressão de regime. É estar dando uma oportunidade a ele. Porque muito tempo preso, ocorre o fenômeno da prisionalização. E eu já tive a oportunidade de ver, uma vez que eu estou na casa de detenção, trabalhando lá há 9 anos, presos há mais de 20 anos, quando não existia metrô ainda, eles entraram. O que é o metrô? Eles vêm ali, mas quando eles saem, depois de tanto tempo presos no fechado, porque muitas vezes não conseguiram nenhum benefício, que a mídia coloca que é tão fácil de conseguir, quando eles saem, às vezes eles não sabem mais nem como voltar para casa. Quantas vezes até o próprio carcereiro, ele vai ali ajudar, ele vai dar às vezes o passe de metrô, ele vai dar um dinheirinho, às vezes ele vai até procurar o endereço do preso, para que ele volte para casa quando ele não tem mais familiares que o assistam. Um outro benefício que a lei de execução penal confere é o livramento condicional. Gente, o livramento condicional é a liberdade antecipada. Então o preso ele vai poder sair, se for primário, pedindo, tá? Ele vai poder pedir com 1/3 de cumprimento da pena, se for reincidente com metade do cumprimento da pena, e se tiver cometido um crime hediondo com 2/3 do cumprimento da pena. Ele vai poder pedir o livramento condicional, a liberdade antecipada, que é muito mais difícil ainda de ser conseguida do que a progressão de regime. Vai depender muito da conduta dele, tem que ter uma conduta exemplar para estar conseguindo, e às vezes, muitas vezes, ele tem essa conduta exemplar, mas o laudo criminológico, o laudo psicológico, enfim, algum dos componentes que analisaram o laudo, ou por unanimidade, eles alegam que ele ainda não está em condições de ser progredido de regime, e não vai ser progredido porque o juiz normalmente acompanha o laudo, embora ele não seja obrigado, normalmente ele acompanha o laudo criminológico que é feito. E às vezes o laudo ele é até por unanimidade favorável, mas o juiz dá uma interpretação, às vezes muito mais rigorosa, e acaba também não permitindo que o preso receba qualquer um dos benefícios. O outro benefício que a lei de execução penal confere é o indulto. O que é o indulto? Se fala muito em indulto, se fala muito em comutação. O que é o indulto? O indulto, o presidente da República, no final do ano, ele faz um decreto onde ele vai perdoar a pena total ou parte da pena. Quando ele perdoa totalmente, chama-se indulto. Quando ele perdoa uma parte da pena, chama-se comutação. Bom, isso, gente, também é muito difícil de conseguir. Não tem nenhum benefício fácil de conseguir em execução da pena. Porque se ouve falar muito, olha, é tão fácil, tem tanto benefício para preso. Existem os benefícios, mas eles são difíceis de serem conseguidos e depende muito da conduta do preso para estar conseguindo. E até do juiz de ter, às vezes, uma interpretação mais favorável ou mais desfavorável para que ele consiga os benefícios. E todos eles, indulto, comutação, livramento condicional, regime semiaberto, todos eles vão passar por uma avaliação criminológica. O único que não passa é a remissão, que a cada 3 dias trabalhados, ele vai ter 1 dia de diminuição da pena. E isso, se ele não cometer nenhuma falta disciplinar, ele terá diminuído. Agora, o triste que a gente acaba vendo é que às vezes eles trabalham 3, 4, 5, 6 anos, conseguem às vezes 600 dias, às vezes quase 2 anos de remissão de pena, e às vezes por causa de uma falta eles acabam perdendo tudo. Porque a lei de remissão diz que se houver alguma falta, eles perderão os dias remidos. Bom, tudo isso eu estou contando para vocês qual que é o trabalho que é feito em sede de execução penal. E se o preso não tiver dinheiro para pagar, tem assistência judiciária gratuita? Sim, isso em todos os lugares é previsto.
Agora é importante lembrar a todos que, embora exista, na casa de detenção, como muito bem lembrou o Dr. Lírio, nós estamos com 7.500 presos. Nós estamos com 7.500 presos. Nós temos apenas 18 advogados para atender os 7.500. E como bem lembrou o Dr. Lírio, nós já tivemos época na casa de detenção onde estava entrando uma média de 100 a 200 presos por dia. Se falava em desativação do presídio, mas ele nunca esteve tão ativado quanto no período que se dizia da desativação. Porque entrava uma média de agosto do ano passado a fevereiro desse ano, por dia entrava uma média de 100 a 200. E saía mais ou menos a mesma média. Então imaginem a dificuldade que nós tivemos de atender toda essa população. Nós fazíamos no papel da triagem para procurar quem chegava com pena vencida. E pasmem, acredite se quiserem, chegou muita gente com pena vencida na casa de detenção. Porque estava no distrito policial. Os distritos policiais também, a FUNAP atua, mas tem um número muito grande de presos e o número de advogados, parece que são 5 advogados atuando em distritos policiais, não dão conta. Então, chegou na casa de detenção muitos casos de penas vencidas, né? E, infelizmente, essas coisas acontecem pelas dificuldades mesmo que nós sofremos, né? De todas as espécies. Na verdade, o trabalho do advogado em sede de execução penal, é um trabalho praticamente altruístico, porque a gente luta com todas as dificuldades. E a maior delas que a gente tem é de nós estarmos sendo sempre uma boa ponte para o preso. Ponte como? Eu disse para vocês que nós somos a ponte que ligamos o preso à rua, à sociedade. Nós somos o sonho. O que faz ele sonhar que ele vai sair dali é o advogado que está ali. Que ele sabe que através do advogado, se ele tiver um bom comportamento, se ele trabalhar, ele vai ter a chance de estar saindo dali antes da sua pena vencer. E aí a nossa importância. E eu vou contar para vocês que lá na nossa sala trabalham conosco vários presos, em contato direto, que a gente conversa todos os dias. E vocês não imaginam o que é o estado de prisão. A ponto deles dizerem que trabalharem conosco na nossa sala, eles alcançaram a liberdade. Eles dizem, quando a gente vem para essa sala, nós estamos com o nosso alvará de soltura. E sabem por quê? Porque na nossa sala a gente cumprimenta, a gente diz, bom dia, como é que você vai? Ah, você estava gripado, você melhorou? Gente, isso dentro de um presídio não acontece. Dentro de um presídio não tem quem me diga, bom dia, como vai? Você está bem hoje? E essas coisas que a gente faz todo dia, que são tão normais para a gente, para quem está lá dentro, passa a ser uma grande necessidade. E quando não ocorre, dá uma grande frustração, angústia, tristeza, a ponto de dizer, vir trabalhar na sua sala é ganhar um alvará de soltura. Quanto que nós todos ainda temos que aprender e pensarmos na nossa responsabilidade quando estamos dentro de um presídio, quando estamos julgando, porque ninguém está indo num lugar feliz ou numa colônia de férias. E a importância também muito grande dos carcereiros, que também têm as suas dificuldades pessoais, que também é muito difícil para eles também viverem com essa realidade toda, porque eles estão ali direto todo dia, sentindo na pele o problema da violência.
e a dificuldade de você ser um exemplo e você não se prisionalizar, ou seja, agir como a maioria age, mas você está mostrando um novo caminho. Teve um preso que trabalhou conosco, que ele disse assim: eu nunca vi gente igual a vocês. Nossa, vocês são tão diferentes. Não sei, parece que aqui é um outro mundo. Peraí, calma, o que você está dizendo? Não estou entendendo nada. Como aqui é um outro mundo? Tudo normal, ninguém ali abençoado, que isso? Não, é que eu nasci num lugar onde a violência fazia parte do dia a dia. O que eu vivia era violência. E aqui, vocês cumprimentam a gente, são educados, se preocupam, gostam de trabalhar, né? Fazem trabalho pela gente, sem estar esperando nada demais. Não sei, vocês são diferentes. Olhem a nossa responsabilidade. Enquanto espíritas, enquanto familiares, enquanto autoridades, enquanto policiais, que exemplo nós estamos dando para que se mude essa realidade? Gente, se nós não respeitarmos o direito do preso, se ele não viu nenhuma conduta de respeito, se ele não viu nenhuma conduta de amor, como que ele vai respeitar lá fora? Como que ele vai amar lá fora, se ele não viu nenhum contra-exemplo? E se vocês pensam que isso é fantasia, não é não. Porque em 9 anos no presídio eu já vi muitos casos iguais a esse. Pessoas que às vezes dá a impressão que foram condenados no momento que nasceram, porque sofreram tantas privações durante a vida, que você sabe que deveriam ser grandes espíritos para resistirem a tantas dificuldades e não delinquirem. Então cabe a nós, mais privilegiados, nós que estamos fora das portas, do lado de fora do presídio, sermos um exemplo que os conduza a uma nova vida, a uma vida diferente, mostrando a vantagem de ser bom, de trabalhar. Nós somos a ponte. E eu gostaria de terminar falando do que há por detrás do crime, o que há por detrás do criminoso. Por que o criminoso delinque? O que o criminoso realmente quer? Será que alguém já parou para pensar um pouquinho nisso? Por que tantos delitos, né? O que será que está por detrás? O que está por detrás de toda ação é o desejo do ser humano de ser feliz. Ser feliz delinquindo? Nós podemos ter condutas positivas ou negativas. Os que hoje estão presos tiveram comportamentos inadequados, condutas negativas. Mas no fundo, o que é que eles queriam? Serem reconhecidos, serem amados. A mídia não fala tanto em dinheiro, em poder, em carro, em isso, aquilo. Eles estão ali numa realidade, às vezes, muito pobre, faltando até o que comer. Aí chega a mídia, não, carro tem que ser BMW. E aí, o que acontece? O desejo, achando que se tiver aquele carro, vai ser feliz. Ou então vai ser amado, ou então vai ser reconhecido. E acaba tomando um outro comportamento totalmente inadequado. Mas se a gente buscar a essência, o que realmente ele quis, a gente vai ver que no fundo, era o mesmo sonho que todos nós temos: ser felizes. E só para fechar, eu vou contar para vocês o que um preso uma vez disse para mim. Ele fez uma grande contestação. Olha, eu era uma pessoa que sofri muito. Sabe o que é não ter pão para comer?
Eu achava um absurdo não ter pão para comer. E via esse pessoal rico com carrão, com não sei o que, achava isso uma grande injustiça. Não é possível que existam pessoas que não tenham que comer e outras com tanto dinheiro sobrando. Eu sinceramente achava isso um absurdo e por isso saí por aí para assaltar. Saía mesmo, sem dó, sem piedade. E não roubava de pobre não. Um Robin Hood. E não roubava de pobre não. Sabe, ia lá pegar os caras ricos mesmo, pegava o dinheiro deles. E se tinha pobre ali que eu encontrava na rua, eu distribuía na boa. Aí eu falei assim para ele: e o que você ganhou com isso? Você fez uma contestação. Ok, nós temos uma realidade que precisa ser mudada. Mas o que você conseguiu com isso? Ah, eu estou preso. É, você está preso. E se tudo aquilo que você queria era estar mostrando para a sociedade dessas injustiças sociais, quais outros caminhos que você poderia ter tido? E quais outros caminhos que você ainda pode ter? E foi quando ele teve a ideia, ele falou: é verdade, puxa, mas será que eu vou conseguir? Ele disse assim: bom, mas eu posso tentar. Eu podia montar uma empresa, eu começaria com a minha esposa, e daí eu poderia chamar todos os egressos é quem já cumpriu pena. Eu poderia estar chamando os egressos para irem trabalhar comigo, e a gente poderia mostrar para a sociedade essas injustiças, a gente poderia mostrar que a gente trabalha, a gente poderia mostrar o nosso potencial. Eu falei: lute pelo seu sonho de uma maneira adequada. Então, gente, se a gente vai olhar o que está por detrás, que está bem por detrás, não aquilo como nos apresenta, o crime, mas se olhar aquilo que levou ao crime, talvez o que a gente precise seja apenas mudar a conduta, de negativa em positiva, de inadequada em adequada, buscando a essência que o homem tem, o desejo de ser feliz. E com condutas adequadas, com certeza, a gente vai estar transformando essa sociedade. Oxalá, quem sabe, num dia, num planeta feliz. Se fossem criados mais frente de trabalho, ou seja, oportunidades para o preso trabalhar, não estaríamos ajudando, além deles, a nós também, porque não conseguimos mudar esta realidade. Estamos nós aqui fora também presos às regras e normas gratuitas, aparentes, normas aparentes? Com certeza. Inclusive a ideia é de também estar trazendo trabalho para os presos dentro do presídio. Agora, falando da Casa de Detenção, que é onde eu atuo, está agora o diretor Maurício Guarnieri. E ele está buscando com que se consiga dar trabalho para todos que estão lá. Parece que nós temos na Casa de Detenção, se eu não estiver errada, uma média de 2.000 presos trabalhando, de um número de 7.500. Parece que é 2.000 o número que trabalham. E a preocupação de você estar conseguindo trabalho, que as empresas deem trabalhos para os presos, é uma luta constante. É que, na verdade, com esse problema de desemprego, as empresas também não estão se interessando muito em estarem dando trabalho aos presos. Mas outro dia o doutor Maurício estava nos contando: olha, consegui mais 60 trabalho para 60 presos aqui. Quer dizer, essa é uma luta constante, e com certeza, se você estiver dando trabalho para todo mundo, né? E um trabalho dignificante, na verdade um trabalho que faça, né, que você respeite-o enquanto ser humano, né? Acho que aquela história de ficar, sabe, só costurando bola, não que costurar bola não seja bom, acho que se você gosta desse trabalho, um trabalho de artesanato, ok, mas que seja respeitada a dignidade do ser humano, e ele se sentindo respeitado, com certeza a hora que ele sair, ele vai estar respeitando. Dentro da prisão, por que o preso bom deixa-se levar pelos outros de mau pensamento? É difícil responder essa pergunta. Na verdade, eu diria assim: não é que todo preso bom vai se deixar levar por maus pensamentos.
a gente tem que pensar um pouco na realidade. Qual que é a realidade de um presídio, né? Pensando aqui em nós, a nossa filosofia espírita, né? Se tem um monte de condenados ali que delinquiram, que mataram, qual que é a vibração do presídio? É uma vibração pesada, é uma vibração difícil. Por quê? Tem ali a vítima, que ela está ainda com raiva de quem a matou, e às vezes ela nem percebeu que ela morreu ainda. Acontece isso, a gente sabe isso pela literatura espírita, isso falando numa questão astral. Falando da questão física mesmo, da questão material, eles estão completamente fechados. Imaginem assim, por um minuto, completamente trancados num quarto, sabe? Trancados, você quer sair, você não pode, você quer sair, você não pode. Agora some isso por dias, meses e anos. Você quer tomar um cafezinho, você quer tomar uma Coca-Cola e você não pode sair dali. Então, a depressão, você não tem alguém que te fale um bom dia, você não tem alguém que te dê um sorriso, você não tem alguém que te pergunte como você está. A tendência a você se deprimir e a você se irritar é muito grande. Então, às vezes, não é que, assim, que ele se deixa se levar para o mal, mas é que são tantas as dificuldades que às vezes o sonho, que às vezes a fala acaba sendo o que eles fizeram no passado. E como não tem outros contra-exemplos, a história se repete. Os juízes e promotores da vara de execuções penais, atuam com humanismo ao apreciar os requerimentos dos presos? Pergunta difícil. Pergunta muito difícil essa. Na verdade, não. Eu entendo que não. Pelo menos os juízes da vara de execução criminal, eu acho que eles são bastante rigorosos, né? Tanto que a gente vê muitos laudos favoráveis que os juízes não concedem a progressão de regimes ou livramento condicional. É muito difícil, é claro, tem exceções, e tem juízes fantásticos e maravilhosos, tem juízes humanistas, sim, claro que existe. Eu diria assim, isso como uma maioria, tá? Existem juízes que pegam um laudo desfavorável e vai buscar o que tem de positivo para estar dando uma oportunidade ao preso, de estar concedendo um benefício. Mas a preocupação dos juízes, na verdade, eu não vou dizer nem que falta humanismo, é que a gente tem que estar pensando a nível de contexto social. O que a sociedade como um todo está pedindo? Foi bem colocado pelo Dr. Lírio. Se jogar uma bomba lá, estaria resolvendo muitos dos problemas. A sociedade, na verdade, ela não quer, né, que os presos saiam, porque se sair eles vão voltar a delinquir. Quer dizer, na verdade nem se para muito para pensar que eles vão sair dali um dia, né? E aí a falta de você estar trabalhando com eles. Então o que os juízes pensam também? Na preocupação de que eles saiam dali e voltem a delinquir. Então, na verdade, em sede de execução penal, a gente acaba não vendo tantos progressos a nível de execução penal.